irmãos. Olha, esse vídeo aqui, esse aqui, ó, foi o que eu subi agora. Eu subi que fala. Mandei, enviei pro YouTube, né? Esse. De fato aqui tá, eu recortei, né? Essa foto aqui, coloquei aqui porque faz todo sentido. Tecnologia e o domínio dos Estados Unidos. Veja nos mapas que eu apresento no meu canal, os Estados Unidos é representado pela figura do dragão. Ou seja, onde está o trono de Satanás. É nos Estados Unidos. Está o trono de Satanás. É onde está a ONU, a sede da ONU. A sede da ONU, se vocês não sabiam, não era nos Estados Unidos. Quando foi criada a ONU, a sede não era nos Estados Unidos. Depois ela foi para os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos é o país dominante. Satanás sempre esteve no lugar dominante. A exemplo do Antigo Testamento nós vemos lá que Faraó é sempre interpretado nas pregações, nas interpretações, como sendo um símbolo de Satanás. Nabucodonosor, que é Babilônia, também é interpretado como sendo uma figura de Satanás, né, que oprimiu o povo de Deus. Então veja que os países dominantes e o seu governo, que na época era monarquia, eram representantes de Satanás. Então agora, por que agora seria diferente? O país dominante do mundo seria que o representante seria Deus. Esse país estaria representando Deus. Jamais. Sempre o país dominante das nações é o trono de Satanás. Quando Deus enviou José para o Egito, foi para desafiar Satanás. No Egito estava o domínio de Satanás. Ele envia José, levanta ele da prisão e o torna governador do Egito. Mostrando o quê? Que o poder de Deus é sobre o poder do domínio humano. E o domínio humano está nas mãos de Satanás. Por isso que quando Jesus estava para ser preso, e o pessoal lá do templo saiu junto com soldados, né, para prender Jesus. Então Jesus, sabendo que eles estavam vindo, disse para os seus discípulos: eis que o príncipe desse mundo se aproxima. Eis que o príncipe desse mundo se aproxima, está vindo. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. Então Jesus, o que Jesus quis dizer, trocando em miúdo? Ele quis dizer o seguinte: olha, o pessoal lá que me persegue, agora eles estão sob Satanás. Satanás está neles e eles estão vindo para cá. Veja também que no caso de Judas, quando Judas saiu para trair Jesus, que foi um pouco antes, né, de ser enviado esses lá para prender Jesus, então está escrito assim: e o diabo entrou nele, entrou em Judas. Então veja que quando é uma coisa contrária a Deus, né, um domínio contrário a Deus, Satanás está lá. Então, os Estados Unidos é mais que claro que é um domínio contrário a Deus. Rapaz, mas você não está entendendo, alguém vai dizer. Tem gente teimosa, né? Os Estados Unidos é um país evangélico, rapaz. Você acha que Deus está olhando para evangélico? Você acha que Deus respeita evangélico? Deus não respeita esse tipo de coisa, não. Para servir a Deus, não vale título, não. Evangélico. Você sabia? Tem gente que não sabe. Você sabia que a religião evangélica lá nos Estados Unidos é considerada como falsa religião? Você sabia que lá nos Estados Unidos, a religião verdadeira lá, a religião tida como santa e tal, é o catolicismo? Você sabia disso? Que lá o povo dos Estados Unidos não confia em evangélico? Tanto é que você viu aí, os falsos profetas que ensinaram a doutrina da prosperidade aqui no Brasil, que pegou, né, aqui virou moda, foram trazidos lá dos Estados Unidos. Primeiramente, né, o Kenneth Hagin, seus livros, né, e depois então Malafaia começou a trazer aqueles falsos profetas lá, ensinando a doutrina da prosperidade, e empesteou o Brasil. Então veio de lá o trono de Satanás, os ensinos malignos dessa doutrina da prosperidade e desse ensino globalista de evangelho estranho, de evangelho bichado, veio lá dos Estados Unidos. O Malafaia trouxe os caras de lá, né, os sujeitos de lá que estavam sob Satanás, os pregadores falsos. Trouxe vários.
E antes disso já havia livros aqui pelo Brasil, inclusive o Edir Macedo se baseou, né, fundou a igreja dele em cima desses ensinamentos de Kenneth Hagin. A Vanilce Milhomes também, Vanice o nome dela, né? Vanilce, uma coisa assim, Milhomes, também que era da televisão na época, também ensinava esses falsos ensinos, inclusive tem vídeo dela aí no YouTube, só digitar aí Valnice Milhomes, você vai ver ela ensinando asneiras dessa doutrina da prosperidade aí. Então eles são os precursores desses ensinos malignos que eles adotaram lá dos Estados Unidos. Valnice Milhomes, né? E o próprio Kenneth Hagin, que é americano, já morreu já, né? E vive ensinando asneiras. E aí não bastava já os livros por aqui, aí vai o Malafaia trazer os próprios aqui para o Brasil, para acabar de empestear, de acabar com tudo. E da onde que foi? Dos Estados Unidos foi trazido essa falsa doutrina. Então, e lá está a sede da ONU. A ONU está lá. Então, continuando aqui, eu falei que nesse vídeo eu ia falar sobre paz e segurança, né? Explicar sobre essa questão do texto. O texto está em 1 aos Tessalonicenses, capítulo, inclusive eu vou mostrar na Bíblia aqui, né, o texto, para poder começar o assunto. Então estou abrindo a Bíblia aqui, minha Bíblia velha aqui, né? 1 aos Tessalonicenses, que é o livro 13 na contagem ordinal, né, do Novo Testamento, é o livro número 13. Aqui está Timóteo. Deixa eu acender uma luz aqui, para clarear aqui. Ficou melhor agora. Aqui, 2 aos Tessalonicenses, que é o livro 14 na contagem ordinal do Novo Testamento. Aqui 1 aos Tessalonicenses. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Então, esse texto é aqui no capítulo 5. Ó. Olha aqui, ó, o que diz. Ó. Versículo 3. Ó. Deixa eu procurar um mais claro aqui, né? Deixa eu ver aqui. Assim, né? Ó. Pois que, quando disserem a paz e segurança. Aqui, fugiu um pouco aqui. Porque eu desci um pouquinho para baixo para fazer leitura. Porque fazer leitura aqui na imagem, na tela, que é difícil. Quando disser a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Ó. Deixa eu pôr melhor o texto aqui, que eu não centrei aqui. Olha lá, ó. Agora ficou melhor, agora pegou, focou. Ó, pois que, aqui ó, pois que, versículo 3, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que Paulo quis dizer aqui em primeira mão. Ele quis dizer que quando começar essa onda de paz e segurança, seria um sinal. Seria um sinal. Ou alguém que quisesse apresentar essa plataforma política de paz e segurança, seria um sinal. E que também, quando isso acontecesse, veja que isso aconteceu em 1950, né, foi considerado tempos bíblicos, foi ontem, né, foi na era moderna, então a ONU começou a apresentar paz e segurança. E o que diz a Escritura? Lhes sobrevirá repentina destruição. Como aqui está de parto, está para ter uma criança, ela não tem como correr, fugir. Vê uma mulher que está tendo dores de parto, ela não tem como fugir. Se ela tiver que fugir, ela não tem como fugir. Não tem como escapar de algum perigo, de alguma coisa. Imagine, um exemplo, por exemplo. Vamos supor que uma mulher começa a sentir dor de parto. Isso no meio da rua. Ela está atravessando uma rua, uma rodovia, suponhamos. Vamos colocar assim.
E aí ela sente aquela contração muito forte e agacha. E está vindo um caminhão. Dificilmente ela vai escapar. Porque o texto ali diz, como aquela que está em dores de parto, é com ânsia de dar à luz, ali. Não tem como fugir, a pessoa perde as forças. O que Paulo quis dizer no texto? Ele quis dizer o seguinte, que por mais que tentem fugir do juízo de Deus, eles estarão numa condição de como uma mulher está para ter o filho, quer dizer, ali, vou colocar já em miúdos, o filho está para sair, né? A dor é terrível, a mulher chega a ficar cega, não enxerga o que está à sua volta. Assim então vai ser esses que paz e segurança, paz e segurança. Por quê? Porque paz, o príncipe da paz é Cristo. Se alguém quer apresentar paz e segurança, está colocando-se no lugar de Cristo. Se alguém se coloca para dominar sobre as nações, ele está se colocando no lugar de Cristo. E alguém que tenta se colocar no lugar de Cristo é anticristo. Anti significa no lugar de ou contra o. Né? Então, outra coisa que eu vou mostrar aqui, em Salmo. Salmo 2. Está escrito assim, Estou localizando aqui. Olha. Salmo capítulo 2. Aqui, Olha o que Deus fala para o Cristo, para Jesus. Olha o que ele diz aqui, Pede-me, está bem aqui, versículo 8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança. Deixa eu pôr mais no claro aqui, não. Pede-me, deixa eu focar, aí focou. Pede-me, aqui, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Aqui. Pede. A quem? Para quem Deus está dizendo isso? Está dizendo para o seu filho. E está dizendo aqui o que ele vai fazer. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, e tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Quer dizer, um vaso que não tem resistência. Vaso de oleiro, um vaso de barro. Então, Jesus, na sua vinda, ele vai destruir as nações, os governos das nações que tentaram tomar o lugar dele. Então, fala assim, a pessoa não entende. Fala assim, mas por quê? O que você quer dizer com isso? Quer dizer com isso que os homens deviam temer a Deus. Jamais se declarar domínio sobre as nações. Os homens deveriam, sob o ponto de vista de Deus, o que eles deveriam fazer? Ao ler aqui, os Estados Unidos não é considerado evangélico? Pois então, ao ler aqui, que Deus entregou a Jesus o domínio das nações, então, quando aparecesse a ONU, nós vamos decidir o destino das nações. O que eles deviam fazer? Não vamos fazer isso não. Isso daí, o Pai entregou para Jesus. Nós não vamos querer dominar sobre as nações. Não vamos fazer isso não, que nós vamos estar se levantando contra Deus. Mas se alguém se levantasse para dizer uma coisa dessa, essa pessoa ia ser tratada como maluco. Acha Deus dominar sobre as nações? Quem domina é nós que decidimos. Então veja a rebelião do homem. Ele lê na Escritura, mas não acredita. Lê ali, pede-me, eu te darei as nações por herança. Quem que é esse pede? Ele está falando para algum governador? Não. Ele está falando para o Filho. E o Filho veio, morreu na cruz e subiu ao céu. E recebeu de Deus esse privilégio. Mas vem a ONU e diz, não, o seguinte, é nós que vamos decidir. Nós, os reis da terra, os reis da terra, quer dizer, os governantes se uniram e fizeram a ONU. Nós vamos decidir o destino das nações. Nações Unidas, nós vamos decidir. Nós vamos julgar as nações, nós vamos decidir se alguém cometeu crime de guerra ou não. Nós vamos decidir o destino das nações. Não é Jesus que vai decidir. Jesus está para lá. Nós estamos para cá. Nós estamos aqui. Nós vamos decidir. Então veja que isso é uma rebelião. É uma espécie de Babel. Uma rebelião contra Deus. Porque Deus disse lá em Babel, espalhem-se pela terra e povoem a terra. E eles disseram que não. Nós vamos nos ajuntar, todo mundo junto, e vamos fazer uma torre para ficar todo mundo junto ali.
Vamos morar todo mundo em roda ali, nessa torre, não vamos nos espalhar não, vamos ficar todo mundo junto. Sempre rebelião, rebelião contra Deus, desde lá do Éden, não coma desse fruto. Eva foi lá e comeu e deu ao seu marido. Então sempre teve uma rebelião, e essa rebelião máxima, que ofende diretamente, é uma ofensa a Cristo, que essa rebelião, eu te darei as nações por herança, disse o pai ao filho. Aí chega alguém e diz, não, nós vamos governar sobre as nações. Quem? A ONU. Então é o quê? É um anticristo. Por quê? Governa sobre as nações. Nações que foi dado para o filho pelo pai. Então, voltando àquilo que eu estava dizendo, paz e segurança. Eu vou digitar aqui paz e segurança. E é óbvio, aqui ó, no Google, aqui ó, vou digitar aqui ó, vendo? Aqui ó, vou pesquisar. Vou digitar paz e segurança. Não é isso que está escrito no texto que nós lemos agora há pouco ali? Quando disserem a paz e segurança, lhe sobrevirá repetindo destruição. Quer dizer, quando acharem que conseguiram um governo perfeito, quando achar que conseguiram uma maneira de governar, que disserem não precisamos mais de Deus, porque agora nós temos o controle, então Deus sobrevirá, né, a eles, virá sobre eles com destruição, porque são rebeldes, se rebelaram contra Deus. Então eu vou digitar aqui paz e segurança, para ver o que vai aparecer. Olha, paz e segurança. Aqui ó, tá aqui em cima aqui ó, paz e segurança. Olha aí o que apareceu. Em seguida da frase, você está vendo aqui, ó, apareceu ONU. Tá vendo? Por quê? Porque a ONU é que é a dona dessa frase. Apesar de estar escrito na Bíblia, lá, falando sobre escatologia, fim dos tempos, quando disserem a paz e segurança, sobrevirá repetindo destruição. Em vez de dizer, ó, pera aí um pouquinho, está escrito isso na Bíblia, gente. Quando houvesse uma espécie de governo, um tipo de governo que oferecesse paz e segurança, isso seria uma espécie de rebelião contra Deus. E Deus iria destruir. Mesmo assim, eles não temem. Eles usam a frase ou por desconhecimento, ou por rebelião mesmo. Tipo assim, vamos ver se Deus vai fazer alguma coisa com a gente. Vamos ver, então. E é quem? A ONU, gente. Aqui, ó, paz e segurança. O slogan da ONU é paz e segurança. Olha aqui, ó. Você pode ver aqui, ó. Aqui, ó. Governança mundial, paz e segurança ONU, aqui, ó. Aqui a respeito das mulheres, né? Então, você pode ver que sempre é seguido da frase que, ó, para a paz e segurança, ó. Pandemia marca virada do jogo para a paz e segurança. Eu não sei se é alguém que fez um vídeo aqui e tal, mas verifica, eu vou entrar aqui, ó, paz e segurança internacionais, tá vendo? Refúgio do Instituto Internacional, disciplinado pela Convenção relativa do Estatuto. Aqui está falando da ONU também. Então, ó, atuação das Nações Unidas na manutenção da paz. Ó, atuação das Nações Unidas, tá vendo? Ó, na manutenção de paz, né, e segurança. Tá vendo? Então, paz e segurança, o slogan da ONU é a paz e segurança. Então, quando disserem a paz e segurança, lhe sobrevirá repentina destruição. E quem é que está dizendo paz e segurança? Que tem esse slogan? É a ONU. Eu fico falando e as pessoas ficam duvidando. Então vocês vejam que eu digitei lá um texto escatológico. Eu saquei lá 3 palavras, paz e segurança.
e digitei e apareceu a palavra ONU. E o lema da ONU é paz e segurança, é oferecer paz e segurança. Alguém fala assim, mas faz o seguinte, irmão, então apresenta para mim isso na prática. O que é isso? Essa paz e segurança da ONU, o que é isso? Na prática e com relação aos crentes. Apresenta para mim uma coisa que faz sentido. Tá bom, eu vou apresentar. Quer ver? Na prática. Antes da ONU, existia perseguição contra os crentes. Existia. E existe até hoje nos países comunistas, nos países que a ONU não impera. Existe perseguição ainda. Como na Coreia do Norte, na própria China, que lá dentro é eles que dominam, né? Embora que a China faz parte da ONU, né? E a ONU vê com maus olhos essa perseguição lá contra os cristãos dentro da China. Mas veja que antes da ONU a perseguição era mais severa. Inclusive, para aqueles que duvidam do que eu estou afirmando, veja o caso da perseguição do Hitler em cima dos judeus. E também o Hitler perseguiu evangélicos também, como por exemplo testemunhas de Jeová, foram muito perseguidos e mortos. Não foi só os judeus. O Hitler perseguiu outras classes também, inclusive evangélicos. Ele também perseguiu. Então, veja que era mais fácil perseguição contra os evangélicos, os crentes, na época em que não existia a ONU. Aí a ONU vem e diz o seguinte, olha, agora não haverá mais perseguição. Agora, nos países onde houver o domínio da ONU, quer dizer, que receberem o apoio da ONU, aqueles países que fizerem parte da ONU, nós oferecemos paz e segurança. Quer ter paz e segurança? Então, esse país que quer paz e segurança deve se juntar àqueles que fazem parte da ONU. Então os países optaram para isso, inclusive a China. Por que a China optou por isso? Parece que tem gente que não sabe, mas a China sofreu muito na Segunda Guerra. Os japoneses atacaram a China historicamente e também na Segunda Guerra também os japoneses também entraram na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Houve caso de japoneses, embora o país era pequeno, mas eles tinham um poder muito grande, né, de forças militares. Houve um caso que os japoneses pegaram um grupo de chineses, pessoas comuns, né, pessoas civis, e fizeram um buraco e jogaram essas pessoas vivas lá dentro e jogaram terra por cima e depois pisaram em cima e socaram a terra, enterraram vivas as pessoas. Os japoneses enterraram vivas pessoas chinesas. Então a China sofreu sim. E a China fez o quê? Entrou na ONU para fazer parte da ONU. Inclusive, quando foi fundada a ONU, a China foi um dos primeiros países a se juntar. Por quê? Porque não haveria mais conflito. E outros países também resolveram se juntar. Por quê? Porque optaram pela paz e segurança. Ah, então quer dizer que a paz e segurança é ruim. Não, não é ruim. Para o mundo, os mundanos, não é ruim receber essa marca, vamos por assim dizer. Eu não sei se vocês estão pegando o que eu estou tentando dizer. Mas para os servos de Deus, eles tinham que ser separados. Eles não podiam fazer parte do mundo. E Jesus disse, vocês serão perseguidos o tempo todo. Se eles perseguiram a mim, onde perseguiram a vós também. Mas veja que não tem perseguição. Por que não tem perseguição? Porque a paz e segurança também é abrangente. Serviu também para os cristãos. Ela fala, mas eu não entendo se a paz e segurança é bom. Que mal que há nisso? Tem sim. Veja que açúcar, doces, né, são muito gostosos. Comidas gordurosas são gostosas, mas faz mal para a saúde. Se alguém comer açúcar, né, principalmente depois de uma certa idade, depois dos seus 40, vamos dizer assim, né, vai fazer mal. Inclusive para mais jovens também faz mal, né, engorda, causa problema também de diabetes, né, ali no controle, né,
glicemia que fala, não sei a palavra que se usa, é que acaba gerando diabetes, né? É um caso do açúcar, não pode ter muito açúcar no sangue, comer muito açúcar. Então sabemos que o açúcar faz mal, que comidas, por exemplo, lanches, esse tipo x-tudo, que é muito bom, é muito gostoso, né? Faz um mal terrível para a saúde. Refrigerantes faz mal para a saúde, mas é muito gostoso. Então é claro, nem tudo que é bom, gostoso, faz bem. Paulo disse que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, até aquelas coisas que não são pecados, eu tenho que tomar cuidado, porque isso pode me levar para um lugar errado. Eu vou fazer isso porque não é pecado, que não tem problema nenhum. Mas se a pessoa costuma fazer aquilo, e principalmente se for para o seu deleite, ele acaba mundano. Esse é que é o negócio. Então, veja bem, onde eu quero chegar. Que a ONU ofereceu paz e segurança. Por quê? Porque sob Satanás, debaixo do poder de Satanás, que seria o poder máximo, o poder escatológico de Satanás, que ele não ia mais perseguir pessoas da maneira que ele perseguia, matando, ele ia apenas enganar. Então o que ele faz? Bom, os crentes não buscam paz e segurança em Jesus, vamos oferecer também uma paz e segurança. Vamos oferecer uma paz e segurança física. Eles buscam paz, porque o príncipe da paz é Jesus, não é? Pois eu vou oferecer a paz física. Vai ser mais atrativa do que a paz espiritual. E os crentes aceitaram. Aceitaram. Eu falei assim, mas não tem como não aceitar. Se meu país faz parte da ONU, de tabela eu já pego isso. Só que aí a pessoa, em vez de entender que a política, o Estado, pode ser uma coisa do mal, não. É uma coisa do bem. Por quê? Porque fez bem para mim. Sabe aquela coisa da síndrome do peru de Natal? Agora a pessoa vai lá e compra um peru lá no supermercado e pronto, né? Mas antigamente não era assim. Antigamente a pessoa comprava o peru vivo, né? Bem antes de dezembro, né? Natal. E aí depois ele pegava esse peru, né? Dava lá uns tipos de comida para esse peru, né? Umas bebidas também, me parece que até um pouco de pinga, uma coisa para maciar a carne, né? Depois matava o peru. Era tradição isso, né? Hoje a pessoa compra pronto já, né? Então, enquanto o peru estava sendo tratado ali para morrer na véspera, né? Para ser assado, antes disso que o peru até pensava assim, puxa vida, olha como eu estou sendo bem tratado, essas pessoas me amam, não me deixa faltar comida, não me deixa faltar água, né? Me dá até lá no caso da cachaça, né? O peru ficava meio se sentindo assim meio nos ares, né? Então o peru, se ele pudesse pensar e se expressar, ele ia dizer, eu estou numa boa, olha só como me amam, mas é nada, estava só preparando para a véspera, ele morre na véspera. Satanás fez isso também. Eles querem paz, eu vou dar paz, só que aí vem a morte espiritual. Porque toda vez que tem paz, tem a morte espiritual. Veja o caso de Salomão, o governo de Salomão. Por que ele desviou e foi adorar outros deuses? Um homem sábio daquele. Por quê? Porque havia paz naquela época, não havia guerras. Então ele não buscava Deus, ele não ficava procurando Deus. Não, ele estava em paz. E aí acabou que ele se tornou um idólatra. Um homem sábio, com toda sabedoria, se tornou um idólatra. Salomão. Então veja, Satanás aprendeu, ele falou, quer saber, em vez de eu ficar perseguindo, matando e tal, eu vou dar uma paz, e aí eu derrubo a igreja. Foi isso que aconteceu. Então é por isso que eu fico insistindo, batendo na tecla. Não fique esperando que vai vir um homem, porque as pessoas ficam esperando que vai vir um homem, então o que acontece? Não preciso me preparar agora. Para que eu vou ficar atento agora? Vou esperar primeiro aparecer o anticristo. Aí eu fico atento, né? Porque ele vai tentar me enganar, vai tentar fazer eu desviar. Não, gente, já está acontecendo. Essas leis que a ONU fez levou a igreja à queda. A igreja evangélica é fraca, não tem mais poder. A igreja evangélica hoje é mundanismo.
é pregação de prosperidade. Aquela igreja que quer ainda pregar a verdade é considerada uma igreja retrógrada, atrasada. E são poucas que estão nisso. A igreja se juntou ao Estado, a igreja tem seus políticos, a igreja caiu num espiral vertiginoso. Esse é o perigo, a morte espiritual. Então a besta, que é a ONU, mata espiritualmente, sob Satanás. Satanás está na cabeça, né, agindo ali no cérebro daqueles que governam para fazer leis, para poder corromper os crentes. Vocês têm que abrir o olho, ficar esperto. Agora fica esperando aí um anticristo, um homem que virá, e não se prepara. Não se prepara, porque o dia do Senhor está próximo. Então as pessoas fiquem esperto. A ONU faz leis para levar os crentes a acostumarem com tudo isso, com esse cenário, e falar, não tem problema nenhum. O que tem? É um pouquinho só, não tem problema. Então, aquilo que era considerado um horror há 20, 30, 40, 50 anos atrás para um crente, hoje não é mais. Alguém vai dizer assim, então, mas dá mais exemplo aí. Vamos lá, futebol, vai. Ixi, agora eu sei que muita gente não vai gostar, hein? Futebol. Futebol para o crente era um veneno terrível. O crente não jogava futebol e nem assistia futebol. E nem ia em clube. Não ficava nadando em piscinas, lá perto daquelas mulheres peladas de biquíni. Hoje é normal o crente ir na praia, fica lá observando a mulher dos outros, pelada. Ficou tudo normal. Futebol tem ídolo. O que a Escritura diz? Guardai-vos dos ídolos, quer dizer, fuja, não se envolva com ídolos. E o futebol tem ídolos, tem até deuses. Maradona, tem a igreja dele, lá que o pessoal ora lá, reza com Maradona. Né? O Maradona é um deus. O Pelé é considerado o eterno. O eterno é um título só de Deus. Né? Tem um filme do Pelé, Eterno. Veja, o título de Deus. Por que colocou eterno? Pelé é eterno. Por causa do Maradona. O Maradona é um deus, então vamos colocar o Pelé como um deus também. Veja como eles não temem a Deus. E o Pelé, que diz que já foi evangélico, hein? Casou com uma evangélica, uma cantora lá também, né? Tudo mundano. Então o Pelé é o eterno. O eterno por quê? Porque o Maradona é um deus. O Maradona já morreu, né? Pelé ainda não. O Maradona já sabe agora se ele é um deus ou não, né? Então, o Maradona é um deus, então vamos fazer do Pelé um deus também. Veja, não tem temor nenhum de Deus. Então, Maradona é Deus, nós vamos colocar o Pelé como eterno, porque eterno é um título de Deus. Só Deus tem esse título. Vamos colocar Pelé eterno. Então veja, vocês que gostam de futebol, olha aí, ó. Crente da época, que não tinha envolvimento com o mundo, não ia atrás de futebol. O crente não pode se envolver com futebol. Futebol tem ídolos, futebol tem deuses. Então você é um adorador de ídolo, você é um adorador de deuses, você pertence à classe dos mundanos se você está atrás de futebol. Se você gosta de esportes, dessas pessoas que estão ligadas ao esporte, que são ídolos, você é um idólatra. Agora já estou falando mais claro, né? Você é um idólatra. A ONU te derrubou, a ONU acabou com você. Você faz parte do outro lado. Você agora está adorando ídolos, assim como na época de Jesus, alguém resolvesse adorar os deuses da Grécia. Inclusive os deuses da Grécia eram atletas. Então é isso, Satanás engana. Tem outros costumes também, muitos outros costumes que entrou dentro da igreja. Por quê? Por causa dessa paz e segurança. Paz e segurança. Agora vocês podem se divertir, não precisa mais ficar aí retidos para os cantos. Não, vamos nos misturar, vamos ser tudo igual. Babel, vamos ser tudo igual, vamos juntar num lugar só. Vamos sentar na mesma arquibancada, todo mundo junto. Veja o plano de Satanás. Então você fica esperto. Se você gosta de futebol, deixa essa porcaria. Porque isso daí é idolatria. Você está adorando deuses, está adorando ídolos. É uma das coisas que entrou dentro da igreja e ficou normal. Hoje pastores, vejo aí pregando escatologia, ensinando, a besta virá, o anticristo virá. E ele mesmo na hora da pregação falando que ele é torcedor de time, que o time que ele gosta, ainda dá risada. Pastor aí, ó, que eu vi na internet, um horror, uma coisa mundana, desgraçadamente mundana. Desculpa a palavra, mas desgraçado significa sem a graça de Deus. Mundanos, adoradores de ídolos.
E não estão temendo isso, por quê? Porque esperam um homem. Não, quando o anticristo vier, aí eu me preparo. Aí eu não vou misturar mais com as coisas dele, né? Acontece que já está aí. A ONU fez haver essa paz e segurança. Para quê? Para que os crentes se envolvessem com o mundo. Porque os crentes não percebessem que o mundo entrou dentro da igreja. Satanás é esperto. Satanás iria usar um outro tipo de poder por ocasião do fim. Fazer o quê? Para que matar? Para que cortar a cabeça? Não, eu faço apenas as pessoas desviar, Satanás pensa. Desviar, porque Deus é que vai matar eles. Deus é que vai mandá-los para o inferno. Eu vou fazer só eles desviar, só eles se misturar com o mundo. E aí, Deus mata eles. E Jesus disse, não temeis de quem mata a carne, mas daquele que pode matar o corpo e mandar a alma para o inferno, que é Deus. Então você que está misturado com idolatria desse mundo, misturado com mundanismo, não ameis o mundo, nem aquele que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é o amor do mundo? Qual que é a paixão do mundo? É futebol. O que é a paixão do mundo? É bebidas. O que é a paixão do mundo? É diversões. Isso é a paixão do mundo. Não se envolvam com as paixões do mundo, diz a Escritura. Se você está envolvido com essas coisas, separe do mundo. Procure ver como os crentes eram antigamente. Você vai descobrir que não é como é hoje. Me desculpe, eu fui um pouco duro, mas é isso. A ONU fez isso. Fez entrar dentro da igreja o mundanismo. Hoje é normal até a igreja ter time de futebol, que era um horror na minha época, que eu fui para a igreja. Um horror. Jamais uma igreja teria um time de futebol. Só essas igrejas bem mundanas mesmo, que eram essas igrejas tradicionais, né, que não tinha nem, não entendia de batismo do Espírito Santo nem nada, então vivia no mundão mesmo. Então eles tinham esse tipo de coisa. Mas hoje todo tipo de igreja está envolvida. Caíram. Prova disso é que caíram, e está provado que caíram. Por quê? Porque a paz e segurança. Satanás usou uma estratégia de fazer o quê? Fazer o crente se tornar mundano. Para que matar? Para que cortar a cabeça? Não, para quê? Faz se tornar mundano que Deus vai matar. Deus vai mandar para o inferno. Então é isso, irmãos. É isso que eu quero alertar vocês. Obrigado por ter visto meu vídeo. A paz do Senhor.